Prezadíssimo telespectador, bem-vindos a mais um CBD, o Com Brasil Debate. Salve, salve, como diria o jornalista José Jantalha. Depois de um tenebroso inverno, nós retornamos com o Com Brasil Debate. Eu inicio o programa de hoje saudando inicialmente a Vanessa Palazzo, que vai aí estar apresentando junto à Com Brasil um programa de televisão que visa o combate ao uso de drogas, visa também recuperar pessoas que enveredaram por esse caminho, e já já nós vamos mostrar a vinheta deste programa no ar aqui na Com Brasil. Eu quero também aproveitar e saudar a audiência. Quero saudar a audiência qualificada do Coronel Rogério, que é comandante do Choque, e entre as tropas do está incluída a Rota. Então, pessoal aí, então um grande abraço para todo o pessoal do Choque e da Rota que estão acompanhando o CBD, o Com Brasil Debate. Eu, sem mais delongas, antes de apresentar o nosso entrevistado de hoje, quero saudar o jornalista José Jantalha, aquele que nunca falha. Uma alegria recebê-lo no nosso CBD. Salve, salve, Fernando Mauro, toda a bancada aí presente, a audiência, o nosso convidado especial. Muito obrigado por ter lembrado do nosso nome para participar mais uma vez. Fernando Mauro, lembrando que hoje, dia 22 de fevereiro, olha, é o Dia Internacional do Maçom, Fernando. 2 acontecimentos básicos a gente se recorda nesta data. Em 97, cientistas do Reino Unido apresentavam aquela ovelha, a Dolly, a primeira clonagem bem-sucedida de um mamífero. E também, em 97, aqui no Brasil, o edifício Palace 2, construído pelo então deputado Sérgio Naia, desabava matando 8 pessoas. Muita gente fazendo aniversário hoje, Fernando Mauro, ou já fizeram, na verdade, porque já faleceram. Mas Baden-Powell, Baden-Powell, né, fundador do escotismo, a atriz Aracy Balabanian, Paulo Henrique Amorim, saudoso também, aniversário nesta data, já falecido, o mesmo para Elke Maravilha e muitos outros. Fernando, morreram nesta data 3 personalidades muito conhecidas no território nacional. O ator Rubens de Falco, em 2008, o ator Oswaldo Lousada, também em 2008, e a saudosa Ida Gomes, uma das irmãs Cajazeiras do Bem Amado, não o remake, mas o Bem Amado de 1973. Obrigado, meu caríssimo José Jantalha, que sempre nos premia com as suas efemérides. Eu quero agora saudar Guga Mendonça, jornalista Guga Mendonça. Uma alegria poder recebê-lo também depois de muito tempo. Saudades de você nas telas da Com Brasil. Opa, Fernando, saudade é minha, saudando o Jantalha, todos os convidados esta noite do Com Brasil Debate, o nosso convidado especial, uma saudação especial a você aí, parabéns aí por mais uma temporada do Com Brasil Debate. Estamos aí, sempre que possível, aí participando. Obrigado, Guga. Gostaria de saudar o doutor Quirino Cordeiro, ele que é o secretário da Senapred, Secretaria Nacional de Prevenção às Drogas. Doutor Quirino, seja muito bem-vindo ao Com Brasil Debate de hoje. Muito obrigado, Fernando Mauro, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui no dia de hoje discutindo esse tema tão importante para toda a sociedade brasileira, que é o enfrentamento às drogas, o enfrentamento a todos os problemas relacionados a elas. Também aqui aproveito para saudar o jornalista José Jantalha, o jornalista Guga Mendonça e todos os amigos que estão nos acompanhando aqui na Com Brasil Debate. Ok. Eu vou começar perguntando para o doutor Quirino para ele nos contar um pouquinho a respeito do trabalho da Senapred, que funciona junto ao Ministério da Cidadania. E aí, na sequência, eu abro para o José Jantalha e para o Guga
fazerem as suas perguntas. Deixo o telefone de WhatsApp 11 95648 2828 à disposição do telespectador. Fernando, o Brasil vive hoje um momento especial nas políticas públicas sobre drogas. Isso porque no ano de 2019, mais precisamente no mês de abril, foi publicado o que é considerada a nova política nacional sobre drogas. Foi publicado por meio de um decreto do presidente da República, o decreto 9761, e logo na sequência, no mês de junho daquele ano, 2019, foi publicada a nova lei de drogas. E essas duas novas normativas, então, se alinham entre si e acabam reorientando as ações que o governo federal tem realizado no enfrentamento às drogas. E a nossa Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas tem trabalhado, então, para executar as novas ações, então, advindas dessas duas novas normativas. Basicamente, essas normativas acabam endurecendo o enfrentamento ao narcotráfico, em especial o narcotráfico realizado pelo crime organizado. Essas normativas também acabam buscando dar mais efetividade para as ações de prevenção ao uso de drogas e recuperação de pessoas com dependência química e também, enfim, colocam uma posição bastante clara contra a liberação das drogas no país. É importante aproveitar esse momento para dizer que essas normativas foram importantes, porque o Brasil vivia um cenário bastante caótico nessa área das drogas. Nós vimos tendo, historicamente, no histórico recente no Brasil, o aumento do uso de drogas, o aumento de pessoas com dependência química. Nós vimos tendo no Brasil o aumento de pessoas em situação de rua, em especial em áreas de Cracolândia, que são cenas abertas de uso de drogas, aumento do encarceramento de pessoas com dependência química. Isso não porque a legislação no Brasil prende pessoas que são usuárias de drogas, mas simplesmente porque as pessoas não vinham recebendo tratamento adequado. Por conta disso, as pessoas se vulnerabilizavam, acabavam entrando em conflito com a lei e eram presas, ou seja, ao invés de elas receberem tratamento adequado, elas acabavam sendo deixadas à sua própria sorte, se vulnerabilizavam, cometiam crimes, eram presas. Nós vimos tendo um aumento importante no Brasil nas taxas de suicídio, para que o amigo possa entender que está nos acompanhando. Segundo, o maior fator de risco para alguém morrer por suicídio é a presença de dependência química. Logo, aumento de taxas de suicídio significa também, infelizmente, desassistência a essas pessoas que vem acontecendo no Brasil. Nós vemos tendo também um aumento importante na criminalidade violenta, especialmente nas taxas de homicídios. O Brasil chegou a fechar o ano de 2017 com mais de 65 mil homicídios, parte considerável dessa tragédia que a gente vinha tendo no Brasil, relacionado ao cenário das drogas. A gente vinha tendo também no país o aumento do afastamento de pessoas com dependência química do trabalho pelo INSS. As pessoas não recebiam tratamento adequado, não conseguiam trabalhar, sustentar suas famílias. Enfim, o cenário era bastante caótico. Essas normativas vieram para buscar dar uma resposta a essa situação, e a nossa secretaria, junto com outras áreas do governo federal, tem encabeçado, então, novas ações para que nós possamos ter outros indicadores no Brasil no cenário das drogas. Obrigado, doutor Quirino. Deixa eu agora pedir para que faça uso da palavra o Guga Mendonça, na sequência o José Jantalha, aí abrindo a sequência de perguntas para o doutor Quirino Cordeiro da Senapred, a Secretaria Nacional de Prevenção às Drogas. Por gentileza, Guga. Acho que agora melhorou meu sinal, né, Guga? Estava difícil. Realmente, o VMix não é compatível com o iPhone. Tem que usar Android mesmo, viu? Guga, por gentileza. Tá certo, Fernando. Gostaria de fazer uma pergunta para o doutor Quirino, na relação, né, o que o senhor acha, o que nós temos evoluído, né, nos estudos aí das políticas públicas na liberação da cannabis para uso medicinal e também o que a gente pode fazer para combater essas drogas lícitas, como o álcool e o cigarro, que tanto prejudicam aí a população que faz seu uso. Essa é uma questão bastante importante, Guga, porque infelizmente tem existido uma confusão em relação
a essa temática e, infelizmente, parte dessa confusão tem acontecido de maneira deliberada, ou seja, pessoas que advogam pela liberação da maconha no Brasil têm buscado causar uma certa confusão na sociedade para facilitar, então, que essa droga seja liberada. Antes de mais nada, acho que é importante esclarecer aqui para os amigos que estão nos acompanhando que não existe maconha medicinal, né? Não existe nenhuma condição clínica, nenhuma doença que é possível ser tratada com o uso de maconha. Então, essa é uma primeira questão que é importante ficar claro aqui para a gente. O que acontece é que existe, das centenas das moléculas que compõem a cannabis, que compõem a maconha, existe apenas uma delas, que é o canabidiol, que pode ser utilizado para o tratamento de uma condição clínica muito específica, que é a epilepsia, que são crises convulsivas, especialmente em crianças e adolescentes. Crises convulsivas essas que não respondem ao uso de outras medicações, outros anticonvulsivantes. Então, para essa situação específica, existe literatura científica que dá sustentação para a possibilidade do uso dessa única molécula, do canabidiol, mas só para essa condição muito restrita. Inclusive, é isso que determina o Conselho Federal de Medicina, é isso que determina a Associação Brasileira de Psiquiatria, a Sociedade Brasileira de Pediatria. Para outras condições clínicas, nem o canabidiol nós temos hoje evidências científicas que sustentam, então, o seu uso. E outras moléculas que compõem a cannabis, como, por exemplo, o THC, na verdade, nós não temos nenhuma evidência científica que funcione para o tratamento sequer de crises convulsivas. Então, essa é uma questão muito importante ficar claro aqui para as pessoas, porque o uso, então, é muito restrito. Nós não podemos, então, cair nesse engodo de acreditar que a cannabis pode ser utilizada para o tratamento médico de outras condições clínicas. E é importante frisar que, pelo contrário, o que nós temos de evidência científica hoje é que cannabis, a maconha, é um fator de risco, inclusive, para uma série de problemas de saúde, principalmente problemas de saúde mental. Cannabis é um fator de risco importante para quadros psicóticos, doenças graves, como, por exemplo, a esquizofrenia. Maconha é fator de risco para ansiedade, depressão, suicídio. Hoje nós temos literatura médica bastante forte para dar sustentação a essas questões. Então, a maconha não só não tem não tem um uso científico embasado para o tratamento de condições clínicas, como, pelo contrário, pode causar uma série de problemas importantes para os seus usuários, principalmente quando o uso acontece de maneira precoce e em quantidades maiores. Então, nós precisamos ficar bastante atentos em relação a essa questão. A sociedade precisa proteger as pessoas, inclusive as mais vulneráveis, que são as pessoas mais jovens, porque a maconha é um fator de risco para todos esses quadros clínicos, principalmente nessa faixa etária. Aqui no Brasil, enfim, na outra parte da sua pergunta sobre as drogas lícitas, como por exemplo o álcool, nós temos trabalhado, né, hoje no Congresso Nacional. Existe um projeto de lei no Congresso Nacional que busca regulamentar a propaganda de bebidas alcoólicas, que é o projeto de lei 83 de 2015. Hoje ele está tramitando na Comissão de Assuntos Sociais, na CAS. Inclusive o relator desse projeto de lei é o senador Stevenson Valentim, do Rio Grande do Norte. Foi uma figura muito importante para nós. Ele ajudou na publicação do que é hoje, então, a nova lei de drogas, que eu falei anteriormente, publicada lá em 2019, e nós precisamos avançar com esse tema. O governo federal tem trabalhado junto com os parlamentares que têm buscado realizar uma regulamentação mais apropriada do álcool no Brasil, porque só assim nós vamos conseguir todos os problemas relacionados ao uso das substâncias. E é interessante nós aproveitarmos a ocasião aqui, Guga, para dizermos para as pessoas que os maiores problemas que nós temos hoje em relação às drogas estão relacionados às drogas lícitas, como o álcool. Simplesmente porque elas são lícitas, simplesmente porque o acesso a elas é mais facilitado por elas serem drogas liberadas para o consumo na sociedade. Então é muito importante a gente ficar atento para isso,
porque nós não podemos permitir que drogas hoje ilícitas sejam trazidas então para a licitude, porque, sem dúvida alguma, isso só vai piorar os problemas que nós temos no cenário das drogas no Brasil. Deixa eu ouvir agora a pergunta do jornalista José Jantaia, e o assunto de hoje é a prevenção à questão das drogas no Brasil, tema aportado pelo Com Brasil Debate. José Jantaia, a palavra é sua. Obrigado. Agora sim eu posso cumprimentar o Guga, que está aí presente, jornalista, e o doutor Quirino Cordeiro Júnior, que já foram devidamente apresentados, claro. Doutor Quirino, o senhor é médico psiquiatra, na verdade formado pela Universidade de São Paulo, inclusive com estudos no King's College. Eu estou aqui com a sua biografia, que é enorme, mas destacando apenas isso. Mas me chama a atenção que o senhor foi diretor do Centro de Atenção Integrada à Saúde Mental do Complexo Hospitalar do Juqueri. Em contrapartida, o senhor também foi diretor do Hospital da Cantareira, que é da Universidade Federal de São Paulo, e que atende pacientes com transtornos mentais e dependência química. E aí, o senhor me permita pedir para o senhor ser bastante didático, né, porque somos, eu pelo menos, completamente iletrado nessa área. Qual é o limite, qual é a divisa, e se existe, de uma pessoa que se vicia, ele passa a ser viciado numa droga, e um transtorno mental? Quer dizer, em que limite, qual a linha divisória disso? Uma pessoa, ela pode ser viciada, às vezes até em substâncias diversas, até em quantidades, mas ela não tem um distúrbio mental, ela não tem um transtorno psiquiátrico, ou imediatamente, quando se vicia, já aparece um... Eu queria uma palavra sua nesse sentido. Há uma perturbação mental, o viciado é um perturbado mental, se é que a palavra é aplicável, é correta nesse momento? Jantaia, é questão bastante interessante. Obviamente que nem todas as pessoas que fazem uso de substâncias psicoativas se tornam dependentes dessa droga. Existem alguns critérios, existem alguns fenômenos que apresentam o indivíduo que é dependente de uma substância psicoativa. Então, o indivíduo, por exemplo, começa a aumentar o seu uso, o indivíduo tem dificuldade de cessar o uso ou de não iniciar o uso de uma substância, mesmo que ele se planeja, por exemplo, para não fazer um uso tão importante de uma droga, ele acaba não conseguindo se controlar. O indivíduo com dependência química, muitas vezes, acaba reduzindo o seu repertório de vida. Então, uma pessoa que antes fazia uma série de atividades, quando começa a se tornar dependente de uma substância, ele começa a estreitar o seu repertório de vida e focar basicamente nas atividades relacionadas ao uso daquela substância. O indivíduo começa a apresentar em quadros mais graves síndrome de abstinência, ou seja, se ele não usa a droga, ele começa a ter sinais ruins, o organismo começa a sentir falta daquela substância. Então, muitas vezes, ele não usa a droga para obter um prazer, mas simplesmente para se livrar de um desprazer que a falta da droga causa. São esses sintomas da abstinência da droga. Então, o indivíduo que começa a apresentar um quadro de dependência química, ele sim perde o controle sobre o uso da substância. O que marca a dependência química é a falta de controle que o dependente tem em relação ao uso daquela droga. Agora, uma coisa interessante, porque muitas pessoas com dependência química podem acabar desenvolvendo quadros psiquiátricos outros que não apenas a dependência química. A dependência química, como eu falei anteriormente, né, no caso da maconha, por exemplo, a dependência química pode desencadear outros quadros psiquiátricos. Por exemplo, a gente vê no caso da maconha é um fator de risco importante para quadros psiquiátricos graves, como a esquizofrenia, são aqueles quadros psicóticos, o indivíduo começa a viver um mundo fora da realidade. Como já disse anteriormente também, a maconha é um fator de risco importante para quadros depressivos, quadros ansiosos. Então, o uso de drogas pode desencadear transtornos mentais. Álcool, por exemplo, é um fator de risco importante para quadros demenciais, que o indivíduo cursa, então, com perdas cognitivas. Só que a gente tem
O outro lado também, pessoas que apresentam primariamente transtornos mentais, como por exemplo depressão, muitas vezes essa pessoa pode começar a buscar o uso de determinadas drogas para tentar diminuir aquele sofrimento que o quadro psiquiátrico traz. A gente sabe que uma pessoa com depressão, por exemplo, tem um sofrimento muito grande. Então, muitas vezes, ela se vale de uso de alguma substância psicoativa, como, por exemplo, o álcool, para tentar diminuir um pouco esse sofrimento causado, então, pelo seu quadro depressivo, pelo seu quadro ansioso. Porém, isso é um grande problema, porque não só isso não acontece, mas a gente sabe que pessoas que já têm um quadro psiquiátrico de base e que começa a fazer uso de uma substância psicoativa, muitas vezes, como eu já disse, para tentar diminuir, então, esse sofrimento causado pelo quadro psiquiátrico de base, as pessoas, então, elas começam a piorar. Então, a pessoa tem uma depressão, às vezes busca o uso de drogas para diminuir os seus sintomas depressivos, e o que acaba acontecendo, na verdade, é que os sintomas depressivos aumentam. Então, essa relação que a gente chama de comorbidade, ou seja, as coisas acontecerem de maneira conjunta entre um quadro de dependência química e um transtorno mental qualquer, essa comorbidade é bastante comum e ela pode dar, então, como eu disse, nessas duas mãos. Ok. Deixa eu passar aqui para a nossa última rodada de perguntas com o jornalista Guga Mendonça, mas a produção, o Neto vai cortar aqui para mim um minutinho, e a produção, Carlos Costa e Silva Neto, eu sei que ele está se organizando aí, só vamos dar um tempinho aqui para a produção. Não sei se vocês me ouvem, doutor Quirino, me ouve? Sim. Alto e claro. Está me ouvindo? Ok. Então tá. O nosso caro Neto deve estar com algum problema técnico, eu não sei exatamente qual. Agora sim, ele conseguiu fazer aí o corte. Obrigado, meu caríssimo Carlos Costa e Silva Neto. Eu queria, nesse momento, nessa minha reentrada, não sei se é assim que se fala, a produção me informou de que as minhas primeiras palavras de saudação a Vanessa Palazzo e ao Coronel Rogério não foram ouvidas porque estava travando a minha transmissão inicialmente. Então, eu reitero este meu abraço a Vanessa Palazzo, que vai estar aqui na Com Brasil. Inclusive, o Neto já tem na agulha aí, na sequência. Antes do Guga falar, vou pedir para a gente mostrar a vinheta em primeira mão do programa que nós teremos na Com Brasil, no que diz respeito à prevenção da questão das drogas, e saudar também aí o Coronel Rogério, que é o comandante dos batalhões de choque, entre eles a gloriosa Rota, Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar. Guga Mendonça, sua vez para a nossa rodada final, uma alegria tê-lo conosco. Fernando, eu gostaria de perguntar para o doutor Quirino também, o que colabora, né, os projetos aí que são desenvolvidos, principalmente aqueles que têm uso também de ferramentas da fé para recuperar as pessoas que foram para o caminho das drogas. E eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para os pais que nos assistem também, quais são os principais sinais aí para ficar alerta em relação aos nossos filhos aí no uso das drogas, doutor. Guga, aqui no governo federal nós temos trabalhado bastante em parceria com entidades que realizam as suas ações buscando a recuperação de pessoas com dependência química. Nós temos ampliado o financiamento do governo federal para as comunidades terapêuticas, que são casas de recuperação de pessoas que apresentam dependência química. Só para que os amigos que estão nos acompanhando possam ter uma ideia, até o ano de 2018 o governo federal financiava cerca de 2.900 vagas em comunidades terapêuticas para o tratamento e recuperação gratuita de pessoas com dependência química. No ano de 2019, então, nós saltamos de 2.900 vagas financiadas pelo governo federal, essas entidades, saltamos para cerca de 11 mil vagas. Hoje nós financiamos vagas em cerca de 500 comunidades terapêuticas espalhadas por todo o país. E é interessante porque
Hoje nós estamos com um novo edital aberto e a nossa expectativa, então, de que em breve nós possamos ampliar ainda mais o financiamento dessas entidades, financiamento de vagas para o tratamento de pessoas com dependência química, chegando a mais de 20 mil vagas em breve financiadas pelo governo federal. Inclusive as pessoas que estão nos acompanhando aqui e que quiserem saber onde podem encontrar vagas financiadas pelo governo federal nessas entidades, podem entrar no Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas, que é o OBID. É só colocar no Google Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas, acessar esse observatório é do governo federal, e lá nós temos um mapeamento de todas as farmácias terapêuticas em todo o país, onde as pessoas vão poder encontrar lá se essas vagas nas farmácias terapêuticas mais próximas das suas casas, são vagas masculinas, femininas, para adolescentes, enfim. Então é importante que as pessoas tenham acesso a essas informações. E como você está falando dessa questão aí do uso da espiritualidade para ajudar no processo de recuperação, um dos alicerces na recuperação nessas entidades é o desenvolvimento, o trabalho da espiritualidade. É importante ficar claro aqui que nós temos uma posição bastante clara nesse contrato com as farmácias terapêuticas, onde não é permitido, obviamente, a realização de nenhum proselitismo religioso. Na verdade, o que se busca é ajudar o indivíduo no seu processo de recuperação e, entre várias estratégias que são ofertadas para o indivíduo nesse trabalho, é o desenvolvimento da espiritualidade. E existem vários trabalhos científicos mostrando que a espiritualidade ajuda bastante o indivíduo que apresenta dependência química no seu processo de recuperação. É interessante dizer que entidades, por exemplo, como Narcóticos Anônimos, Alcoólicos Anônimos, o Naranon, o Alanon, que são grupos que trabalham com os familiares dos dependentes químicos, também se valem do desenvolvimento da espiritualidade no seu processo de recuperação. Inclusive, o governo federal também tem trabalhado em parceria com os grupos anônimos, que são extremamente importantes nesse cenário de recuperação, de oferta de cuidado, de assistência, de ajuda no Brasil. Nós também temos trabalhado com grupos de mútua ajuda e apoio familiar. Nós temos ajudado no financiamento de grupos como Amor Exigente, Pastoral da Sobriedade, Cruz Azul no Brasil, Grupo Esperança Viva, que são grupos que também, entre as várias ferramentas que utilizam para ajudar as pessoas na sua recuperação, para ajudar as famílias dessas pessoas nesse processo que é bastante doloroso, esses grupos também se valem da espiritualidade. E existem, enfim, também vários trabalhos científicos mostrando, por exemplo, resultados muito importantes desses grupos de mútua ajuda e apoio familiar. Então, o que o governo federal tem buscado hoje, Guga, é criar uma rede de apoio, de sustentação para o dependente químico em recuperação e para a sua família, para que a gente possa, então, diminuir as barreiras de acesso das pessoas ao cuidado e à recuperação e ajudar as pessoas nesse trabalho. E a outra questão que você trouxe, né, enfim, como que a gente identifica, então, principalmente os adolescentes, né, enfim, que possam estar apresentando quadros de uso de drogas, é muito importante que as famílias acompanhem os seus filhos. Também existem trabalhos científicos mostrando que quando as famílias estão mais próximas dos seus filhos, em especial dos seus filhos adolescentes, acompanhando o seu desenvolvimento, acompanhando as suas atividades diárias, suas atividades escolares, acompanhando os amigos dos seus filhos, sempre é um fator protetivo em relação ao uso das drogas. É muito importante que a família esteja próximo dos filhos. É muito importante que as famílias deixem claro que são contra o uso de drogas, que não aceitem essa situação em casa. Então, quando a família está próxima, a gente tem uma situação de proteção. E só para finalizar aqui a resposta, que eu acho que é interessante, recentemente foi publicado um trabalho pela Universidade de Harvard, mostrando que situações singelas do dia a dia, como, por exemplo, refeições em família,
se constituem como um fator de proteção importante contra o uso de drogas. Então, é muito importante, novamente, que as famílias sejam próximas e, estando próximas, sem dúvida alguma, vão ajudar seus filhos a não entrarem nas drogas e, se os filhos acabarem entrando, elas vão conseguir identificar precocemente isso e conseguir lidar com esse tema, ajudando, então, que essa situação não progrida. Ok. Eu vou pedir para o Neto mostrar para a gente, antes do Jantar fazer a nossa última pergunta de hoje, é o doutor Quirino Cordeiro, o vídeo que mostra a estreia do programa de prevenção e combate ao uso de drogas aqui na Com Brasil, em rede nacional. Por favor, meu caríssimo Carlos Costa e Silva Neto. É o programa Dependência Química e Saúde Mental, já para todos os telespectadores da Com Brasil, chegando na nossa grade de programação. Meu caríssimo José Jantalha, você encerra hoje o nosso ciclo de perguntas ao Dr. Quirino Cordeiro da Senapred. Secretário, a Secretaria tem um mapeamento, é possível dizer, em termos de território nacional, qual a região na qual há uma maior incidência de pessoas com dependência química? Quer dizer, qual a região mais complicada, a região, enfim, onde esse problema ele é mais saliente? Isso é possível? Existe essa mensuração? Jantalha, na verdade o que nós temos no Brasil hoje, infelizmente, é uma escassez muito grande de dados, né? As nossas últimas pesquisas epidemiológicas em relação à dependência química, pesquisas realizadas pelo governo federal, são bastante antigas, de modo que hoje no Brasil nós não temos informações desse tipo. Por conta disso, então, é importante nós aproveitarmos essa oportunidade. No ano de 2019, nós fizemos uma parceria com a Universidade Federal de São Paulo, com a Unifesp, e hoje nós estamos realizando uma grande pesquisa epidemiológica no Brasil, justamente com o objetivo de identificarmos qual é o quadro hoje no Brasil em relação ao uso de drogas, em relação à dependência química, para que nós possamos ter políticas públicas orientadas por informações precisas. Nessa pesquisa, inclusive que nós estamos realizando em parceria com a Unifesp, com o grupo do professor Ronaldo Laranjeira, nós estamos realizando também um estudo importante das cracolândias no Brasil. Infelizmente, nós tivemos um aumento muito grande das chamadas cenas de uso aberto, de uso de drogas no Brasil, que são as cracolândias, nos últimos anos, e nós estamos realizando esse estudo em parceria, então, com a Universidade Federal de São Paulo, para que nós possamos ter ações também mais contundentes, mais diretas, para que possamos ter resultados diferentes do que, infelizmente, nós vínhamos tendo no Brasil. Eu já consigo adiantar aqui para os amigos que estão nos acompanhando, um desses lugares que nós estamos fazendo essa pesquisa das cracolândias, das cenas abertas de uso de drogas no Brasil, vai receber uma primeira ação do governo federal, que vai ser no Distrito Federal. Então, nós já estamos programando em parceria com o governo do Distrito Federal uma ação nas cenas abertas de drogas lá no DF, para que nós, então, possamos dar início a essas ações que temos programadas para poder fazer o enfrentamento dessas cenas abertas de uso de drogas. É muito importante, aliás, nós conversarmos sobre essa situação, porque nós temos no governo federal buscado trazer os gestores
públicos locais para trabalhar conosco nesses enfrentamentos e em outros tantos. Então, pela primeira vez no Brasil, essa é uma iniciativa também nova na política pública sobre drogas no nosso país. Nós criamos o que chamamos de comissão intergestores bipartite, que nós colocamos o gestor federal juntamente com gestores estaduais, discutirmos, planejarmos, executarmos, monitorarmos as políticas públicas sobre drogas. E no ano passado, 2020, também nessa tentativa de trazer os gestores públicos locais para que nós tenhamos ações mais contundentes, né, nos estados, nos municípios, nós fizemos uma parceria com a Confederação Nacional dos Municípios, com a CNM, para que as ações do governo federal possam chegar com mais efetividade nos municípios. Só para que os amigos também que nos acompanham possam entender, a CNM tem um levantamento que foi feito com gestores dos municípios e cerca de 97% dos gestores disseram, por exemplo, ter problemas com o crack nos seus municípios. Então, é muito importante essa iniciativa que nós temos realizado agora para levarmos as ações do governo federal para estados e municípios. E, em breve, sem dúvida alguma, nós teremos dados mais fidedignos, né, em relação ao cenário das drogas no Brasil, o que com certeza ajudará muito, porque não é mais possível, Jantária, nós temos políticas públicas baseadas e norteadas por questões ideológicas, como vem acontecendo no Brasil ao longo desses muitos anos. O que nós precisamos cada vez mais é buscar realizar ações técnicas baseadas em evidências científicas para que nós possamos ter resultados, indicadores muito melhores do que aqueles que nós, infelizmente, viemos tendo no país ao longo desses últimos anos. Ok. Doutor Quirino, muitíssimo obrigado pelas suas palavras aqui no CBD de hoje, com o Brasil Debate, falando sobre esse tema tão importante que é o combate às drogas e o apoio àqueles que enveredaram por esse caminho, mas que querem sair, né, e terem aí uma vida feliz com as suas famílias e com a sociedade. Agradecer ao jornalista Guga Mendonça e também ao jornalista José Jantalha. Eu faço também aqui a observação de que em breve nós teremos o programa Dependência Química e Saúde Mental na Combrasil para todo o país, e infelizmente eu não pude registrar as mensagens que chegaram para o DDD 11 95648 2828, porque eu tive que trocar de celular. Eu estava com um iPhone e tive que vir aqui para o Android, que é o da Combrasil, para poder falar com vocês, e aí eu não consigo ao mesmo tempo apresentar o programa e ler as mensagens. Mas é sempre uma alegria, inclusive, voltar a fazer o programa ao vivo. A gente já não fazia programa ao vivo aqui na emissora fazia muito tempo, o Jantalha me cobrava. Eu tenho certeza que essa semana, ao voltarmos a fazer o programa ao vivo, o Jantalha vai ter um monte de coisa para falar, porque o clima está muito quente em Brasília e o debate é bom, mas debate com o Brasil é ainda melhor. Senhores, obrigado. Um abração a todos. Até mais. Tchau, tchau.